Olá, tudo bem? Vou te fazer uma proposta hoje. Imagine não sentir dor pelo resto da sua vida. Deve ser ótimo, né? Será? No último vídeo a gente falou um pouco de como as lesões acontecem e abordou esse tema um pouco do ponto de vista do tecido. Hoje a gente vai continuar falando do assunto e vai abordar um pouco mais sobre a dor. Será que essas duas coisas têm relação? Eu sou Franco Chamorro, sou fisioterapeuta e esse aqui é o canal Movimento em Foco. Bom, para dar início ao nosso vídeo, eu vou pegar exatamente esse ponto, esse gancho que eu dei de não sentir dor. Imagine a seguinte situação, você levanta da sua cama, começa a andar, bate o dedinho na quina e pum, não sente nada. Você está conversando com alguém ou está comendo, mastiga a lateralzinha da bochecha e tum, também não sente nada. Imagine que isso vai se repetindo e várias outras situações dessas acontecem. Então, por exemplo, você vai tomar o café quente e uma situação em que você queimaria a língua, não sente nada. Você vai se expondo a um risco que, em teoria, ele tem uma chance ali de provocar os seus tecidos, tem uma chance ali de te expor a alguma lesão, mas você não sente porque não percebe que está doendo, não percebe que algo está te pondo em risco. Isso passa a ser um pouco perigoso. E existe exatamente uma patologia que gera esse tipo de coisa, que é uma insensibilidade congênita à dor. Algumas pessoas têm essa patologia e elas ficam insensíveis, elas realmente não percebem que as coisas doem. E qual que é o problema envolvido nisso? Que elas começam a se expor a riscos indevidos, a situações que podem gerar algum potencial dano ao corpo dessas pessoas. E é comum que essas pessoas realmente apresentem mordidas e machucados na região dos lábios, da boca, a língua toda mastigada e toda cortada. É comum que essas pessoas, ao fazer uma trilha, torçam o pé e não percebam, só percebam depois que já está difícil de andar e que o pé está super inchado e não vai ter o componente de dor, mas vai ter o componente de dificuldade de andar por conta daquela lesão. Então, essas pessoas ficam mais vulneráveis a apresentarem lesões, mais vulneráveis a apresentar situações de risco em que elas possam se machucar. Então, a partir daí, a gente entende que sim, sentir dor é normal. O que não é normal? Não é normal conviver com dor, tudo bem? Então, a gente já entendeu que a dor é um marcador biológico e ela faz parte do nosso sistema de percepção. Agora, vamos entender um pouquinho mais a fundo a definição de dor. A gente pode definir dor da seguinte maneira, como sendo uma experiência sensorial e emocional desagradável frente a situações que possam expor a gente a um risco, e esse risco sendo um risco potencial ou real de dano. E a partir dessa definição a gente consegue entender o porquê de várias frases que a gente ouve no nosso dia a dia, como por exemplo, eu só fui perceber que estava doendo depois. Então, isso mostra que a dor tem um viés aí de experiência, de percepção. Então, dependendo do contexto, do ambiente, você não vai deflagrar que um estímulo que em outro contexto, em outro ambiente, na verdade poderia ser doloroso, mas naquele primeiro não se torna, você só vai perceber depois. Vamos pegar uma outra frase super comum da gente mesmo falar ou a gente ouvir alguém falando que é, nossa, isso dói só de ver. Vamos supor que você vê alguém caindo e ralando alguma coisa, ela cai da bicicleta e você observa aquilo e você, nossa, dói só de ver. Para você não existe um risco real, porque você não está envolvido naquela tarefa, então não tem um dano potencial. Mas ao se imaginar naquela situação, ao trabalhar um pouquinho ali a sua empatia através dos seus neurônios espelhos, você experiencia sim uma sensação desagradável e tem ali um relato de, nossa, isso dói só de ver. E uma outra frase super comum da gente observar são aquelas mais relacionadas com as músicas de amor, as músicas sertanejas. Por exemplo, eu te amo tanto que chega a doer, eu te amo tanto que dói. O amor por si só nessa situação não dói. O que dói é o envolvimento emocional que existe nesse amor e a relação entre a pessoa que ama e a pessoa amada. E o medo e o receio da pessoa que é amada fazer alguma coisa que possa frustrar e impactar ali de uma forma desagradável na pessoa que ama. Então, a partir daí, o amor, dependendo da intensidade do envolvimento, sim, ele pode gerar algo desagradável e ele pode gerar essa dor.
A partir dessas frases, a gente consegue entender o quão complexo que é esse assunto que é a dor e o quanto de fatores e de dimensões que envolvem essa experiência por si só. Ela é subjetiva, ela depende de cada um dos indivíduos. Ela envolve ali a gama sensorial, mas também a gama mais emocional daquela sensação, daquela experiência por si só. E ela envolve ali um risco, uma percepção de dano provável ou possível ou real ao corpo, aquele que sente a dor. Sendo assim, a gente consegue entender que não, dor e lesão não são a mesma coisa. Elas podem andar juntas ou elas podem andar separadas. É possível ter uma lesão tecidual, e lembra lá quando eu falo de lesão tecidual, eu exemplifiquei muito bem como isso acontece no nosso último vídeo. Então, se você quiser, assista esse vídeo para voltar e entender um pouco desse assunto. E hoje a gente vai entender como essas coisas se relacionam. Lesão tecidual, uma degeneração do tecido, uma deformação do tecido, não necessariamente implica em dor. Ela pode sim estar relacionada, mas são coisas diferentes, uma vez que degeneração e deformação do tecido é diferente da experiência envolvida nessa degeneração e nessa deformação do tecido. Enquanto pode ter momentos que sim, existe uma relação entre a dor e a lesão. Pode ter ali uma lesão tecidual que sim deflagra uma experiência de dor. Assim como a gente pode ter algumas situações em que existe a dor, mas não existe uma lesão tecidual. Então vamos entender agora isso um pouco mais na prática. Para entender como isso funciona entre dor e lesão, vamos usar a dor como um alarme. Ela é um detector de risco, um detector ali de provável dano, certo? Então, sendo ela um alarme, esse alarme pode ser ajustado, ele pode ser mais ou menos sensível, e essa sensibilização desse alarme depende de contexto. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro de um carro. Imagina que você parou o seu carro em um determinado lugar, deixou ele parado na rua, só que saiu e não ligou o alarme, simplesmente só trancou a porta. Para que serve o alarme do carro? Para detectar ali se alguém está tentando mexer nesse carro, tentando danificar esse carro, ou até mesmo tentando furtar esse carro. Então, a partir do momento que você sai, fecha o carro e não liga o alarme, esse detector, esse alarme, ele fica desligado e ele não vai conseguir interagir nessas situações em que alguém tente manipular esse carro, ele tente danificar esse carro ou até mesmo tente furtar. Então não vai ter ali um disparo para avisar que algo de risco, de provável risco está acontecendo nessa situação. Seria o mesmo exemplo da pessoa que é incapaz ou é insensível de detectar a dor, né? Como essa patologia que eu disse. Se a gente pegar agora uma situação em que o alarme está ajustado, provavelmente eu paro o carro, eu fecho ali o carro, tranco o carro, disparo aquele alarme, deixo ele ligado, saio e por mais que eu me afaste do carro, na hora que alguém tentar interagir com esse carro, tentar mexer, tentar danificar, provavelmente esse alarme vai disparar e vai afugentar essa pessoa que está tentando mexer no carro. Então o dano provável que vinha acontecer, ele tende a ser minimizado, ou até mesmo vai aproximar pessoas que estão ali na região para tentar entender o que está acontecendo naquele momento para disparar aquele alarme. Então ele vai servir como um sensor, como um detector de risco e vai trazer ali algumas reações em decorrência daquele disparo, tentando manter a preservação daquele carro. E é mais ou menos isso que vai acontecer. Porém, eu posso pegar ali, levar meu carro no autoelétrico e pedir para o funcionário lá deixar aquele alarme mais sensível. Imagine ali, a partir de então, que em situações mais banais, que não deveria gerar uma preocupação, esse alarme começa a disparar. Então eu paro o carro no mesmo lugar, fecho, deixo o alarme ligado e quando eu saio, eu estou me distanciando, passa um cachorro do lado, pum, o alarme dispara. Eu volto e vou tentar entender o que aconteceu, vejo que não aconteceu nada. Aí eu fecho o carro novamente, ligo o alarme novamente, me distancio do carro, cai uma folha da árvore em cima do capô do carro, o alarme dispara. Por quê? Ele está muito sensível e ele já não consegue detectar mais com tanta clareza o que são as situações que expõem esse carro a uma situação real de risco, uma situação provável e potencial de risco de dano, e esse alarme começa a disparar por qualquer coisa.
Isso pode acontecer e acontece, e muitas vezes o sistema nervoso vai deixando esse alarme mais sensível, tentando deflagrar ali uma situação e um comportamento de cuidado, de proteção, para que a pessoa evite situações. Só que muitas vezes as situações já não são tão mais claras como era no início, naquele desenvolvimento da dor, tudo bem? E isso pode acontecer em diversos contextos. O que vale deixar claro nesse vídeo é que sim, dor e lesão podem andar juntas de mão dadas, mas não necessariamente sempre acontecerá assim. Existem momentos em que existe dor, mas não existe lesão, e é até bom que em alguns momentos isso aconteça, porque vai servir ali como um alarme, como um detector, para eu entender que eu estou em risco naquela situação e que se eu continuar persistindo naquilo, pode ser que venha a acontecer uma lesão, ou a gente pode ter também situações que existe uma lesão, uma deformação do tecido, mas aquilo não gera uma ameaça. Então o corpo não detecta aquilo como dor. Então ele não vai gerar um comportamento de proteção e de observação em relação àquilo que pode gerar uma certa deformação tecidual. E muitas vezes a gente acaba detectando isso só muito lá para frente, quando o dano já aconteceu. E pode ter aquelas situações em que dor e lesão andam sim de mãos dadas, e que uma está totalmente relacionada com a outra. Bom, então para o vídeo de hoje o que eu quero deixar claro é que dor é diferente de lesão. Dor está mais associada com uma percepção de risco de um provável dano ou de um dano real. Sendo assim, existe uma sensibilidade que a gente consegue ajustar. E essa sensibilidade, ela é ajustada por diversas coisas no indivíduo. Então ela é multidimensional. Então são vários os contextos, vários os fatores e várias as dimensões que acabam regulando essa percepção de dor que a gente tem e essa experiência final que a gente chama de dor, que se diferencia da lesão tecidual final ali que a gente pode apresentar. Para o vídeo de hoje basta a gente entender isso. Para quem quer continuar se inteirando e aperfeiçoando um pouco o entendimento sobre o assunto, vale a pena ver o canal Grau de Liberdade e o vídeo que o Fábio Bessa acaba falando um pouco dessa relação de dor e lesão e apresenta alguns artigos científicos sobre o assunto. Vale a pena para entender o contexto mais científico sobre esse mesmo tema que a gente apresentou hoje de uma forma um pouco mais prática. Eu encerro o vídeo de hoje por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta o canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que também possa gostar e desde já eu encerro por aqui. Nos vemos no nosso próximo. Até mais, tchau, tchau!